Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, né? Eu não sei que hora você está assistindo aí a nossa aula, se é de manhã, de tarde, de madrugada, de acordo com o horário disponível de cada um, né? Vocês viram lá eu explicando como é que vai funcionar, então, as minhas aulas com você de psicologia organizacional e do trabalho. Eu já estou começando aqui, pessoal, aqui no slide da programação de aulas, tá? Em sala eu estava mostrando para você o desenvolvimento das nossas aulas. E graças a Deus, que bom, né? Eu tinha conseguido avançar bastante com vocês nas minhas aulas. Eu tinha conseguido ir muitos capítulos. De maneira que hoje a gente vai entrar. Lembra que eu falei, gente, a parte de psicologia organizacional eu gosto muito. E gosto mesmo, pessoal. De maneira geral, que hoje eu já consigo entrar, começar com vocês com a psicologia organizacional. Eu vou tentar trabalhar o que nós faríamos no quinto e no sexto encontro, né? Se você pegar, olha aí a programação, olha aí para você. O quinto encontro, eu estou me ajeitando aqui, ele está na unidade 2, no quinto encontro. E aí, parte dele vai para a unidade 6, que seria o simulado. Eu vou tentar agora, nesse vídeo, já fazer já a unidade 2, que é a sessão 3, toda para vocês, explicar a sessão 3 e deixar a semana que vem, depois que nós tirarmos a dúvida na nossa live, só para um simulado. Tá ok, pessoal? Só para um simulado. Aí mais outra ferramenta agora que eu tenho que aprender, que é o Google Forms, né? Ou então a gente vê uma forma de você fazer essas atividades aí. Estou pensando ainda como fazer esse simulado para vocês. Tá ok? Então vamos lá, então, que essa é a parte que eu sou apaixonado, né? Que é a psicologia organizacional do trabalho aplicado à gestão de pessoas, especificamente a psicologia organizacional. E a primeira temática interessante, gostosa que a gente vai entrar, né, é recrutamento e seleção. Eu falo gostoso, pessoal, é porque é um conteúdo que eu tenho muita prática, que eu tenho muita vivência, então eu posso ir comentando e trabalhando na live, depois vocês que podem ir tirando dúvidas com a gente. O recrutamento e seleção. Né? O que é um recrutamento? Né? Eu comecei a falar para vocês dentro de sala de aula. Recrutamento, gente, nada mais é do que um processo de comunicação. Recrutamento é um processo de comunicação, do qual a empresa tem que atrair candidatos, tá certo? Para abastecer o seu processo seletivo. Se o recrutamento não é feito de maneira adequada, de uma boa forma, eu tenho uma seleção pobre, tá certo? Eu tenho uma seleção pobre. Então, eu preciso compreender de que o psicólogo, a pessoa que vai fazer o recrutamento, ela precisa entender de comunicação. Como é que eu faço para chegar no público-alvo que eu preciso selecionar? Porque se ela não sabe trabalhar isso, a forma de comunicar o anúncio dela, ela não vai conseguir muitos candidatos. E aí a seleção acaba ficando o quê? Pobre. Nós temos 3 formas de recrutamento, pessoal. 3 formas. Que formas são essas? Primeiro é o recrutamento interno. O que é o recrutamento interno? É onde nós vamos dar oportunidade às pessoas que estão dentro da empresa. Tá? Nós vamos promover, vai abrir uma vaga e a pessoa se candidata. E a organização oferece oportunidade ao funcionário. Existem pontos positivos e negativos para essas 3 formas. Né? O que a gente deve pensar, por exemplo, para você? Qual que você acha que deve ser o ponto positivo do recrutamento interno? Pensa aí com a gente. Bom, acho que um ponto positivo seria o fato de que esse trabalhador ele pode se sentir motivado, porque ele pode crescer na empresa. Sim, verdade. Um ponto desfavorável. Se você passou recrutamento interno, você deixa de oxigenar, trazer ideias novas para a empresa. Isso também é uma coisa que pode ser pensada e analisada. Recrutamento externo. Né? O recrutamento externo é quando eu vou buscar os candidatos fora da empresa. Né? A preferência deles. Também tem ponto positivo e negativo. Ponto positivo do recrutamento externo. Justamente aquilo que eu falei no anterior. Oxigenação. Você faz um processo seletivo rico, gostoso, e aí chega gente, sabe, que de repente que ele tá lá e olha do lado assim, epa,
fulano trabalha bem, melhor do que eu. E aí ele vai começar a ficar incomodado para começar também a trabalhar bem. Ao mesmo ponto também, dependendo se você não olhar do lado, às vezes o que você precisa, o que você está precisando, você não precisava ir lá fora, você encontrava dentro da empresa. Então pode ser estimulador. E o recrutamento misto, né? Que é quando você tem o hábito de olhar para dentro da empresa e quando você não encontra, você busca fora. Se você encontra, para aquela vaga que você encontrou e você trouxe aquela pessoa, você faz um recrutamento e traz pessoas de fora. Agora depende muito de cada situação, né? Que a empresa está vivendo e que a gente, como profissional, acaba avaliando com ela quais são as condições para a gente ver de onde a gente deve buscar aquela vaga. Os meios de recrutamento. A maioria das vezes são jornais. Hoje é muito internet, sabe? Indicação. E as pessoas têm um grande preconceito com indicação. A indicação não é legal e tudo mais. Indicação é o famoso QI. Gente, pensa o seguinte. Tem uma pesquisa que saiu há muito tempo, se não me engano, foi pela revista Exame, que falava o seguinte: 80% das vagas de emprego não passa pelas agências de recrutamento e seleção. Tem noção do que é isso? 80%? Né? Ou seja, só 20% passa por essas empresas. A maioria é indicação. Indicação é uma coisa muito favorável, é uma coisa muito boa. O grande problema é quando a seleção é feita baseada somente em indicação. Não, a indicação é um ponto, é um dos indicadores. Tá certo? E aí eu vou utilizar os outros indicadores que a gente vai aprender mais à frente. E agências de emprego, né? As empresas de RH e tudo mais. Esses são os meios que a gente acaba encontrando hoje. Agora, hoje a internet é um lugar rico, né? Para a gente encontrar profissionais. Inclusive utilizando as próprias agências de RH que elas buscam lá. Elas sabem fazer isso especificamente. Os pré-requisitos para você fazer o recrutamento. Para você começar a montar um recrutamento, você precisa primeiro analisar o cargo. Ô, Léo, mas a maioria das empresas não tem descrição de cargo. É verdade. Você está certíssimo. Então a gente senta, muitas das vezes a gente vai, mesmo que resumidamente, descrever com a empresa quais são as funções daquele cargo. Uma coisa interessante também que você pode e deve fazer como selecionador é conversar com o líder principal, porque você tem que entender um pouco do funcionamento do negócio, tá certo? E também como que é esse gestor aí, quem que é essa pessoa que o colaborador, que a pessoa selecionada vai encontrar como líder. Talvez vai ser um grande problema se você não souber, né, preparar ou ver se a pessoa está apta a trabalhar com esse perfil de líder, de gerente. Apesar de fazer análise do mercado, do cargo do mercado, né? Então, quer dizer, você tem ideia, esse cargo é um cargo novo, né? Esse cargo, ele tem algum ponto que é diferente, muito diferente de outros cargos? Isso vale a pena ser avaliado. Bom, planejando o recrutamento. De vez em quando, pessoal, minha garganta vai secando porque a gente vai falando e eu estou debaixo de um ventilador, que é o meu escritório e tudo mais. Eu estou terminando, que eu estou montando aqui. Eu voltei para minha casa tem menos de uma semana. Tá as coisas meio ainda... Estou colocando no lugar e preparando essa aula para vocês. Desculpe, vamos lá. Muitas vezes a empresa de RH vai vir uma requisição do departamento pessoal, que é uma requisição de seleção, né? Para você descrever a vaga e a quantidade de vagas. Na requisição você vai ter que colocar, né, as empresas colocam o título do cargo, a experiência, as tarefas que serão executadas, quais são as responsabilidades e as habilidades exigidas e o grau necessário para que a pessoa execute essa função. Bom, terminamos aí, a gente vai entrar agora no conceito de seleção.
esse conteúdo de atração e seleção, ou seja, recrutamento e seleção, é porque para eu fazer a seleção, eu preciso de um recrutamento bem feito. O que é a seleção? Seleção, pessoal, nada mais é do que um processo de comparação. Tá certo? É um processo de comparação. Eu vou escolher o candidato. Então, para eu comparar, quanto mais eu tenho, melhor para eu ter esse processo de comparação, né, de perfil, de acordo com o perfil. A seleção é um processo do qual a organização vai listar os candidatos e ver se eles têm os critérios, considerando as atuais condições do mercado. As técnicas de seleções que nós vamos utilizar, que nós utilizamos, e aí o psicólogo nada de braçada nesse processo todo, porque existem técnicas que só ele pode utilizar. O recrutamento de seleção é só o psicólogo que pode fazer? O que você acha? Responde aí, pessoal. Para quem acha, que só o psicólogo pode fazer recrutamento de seleção, erro. Não é só o psicólogo que pode fazer o recrutamento de seleção. Qualquer pessoa, qualquer profissional. Contudo, há ferramentas da seleção, e isso é muito positivo para nós, da psicologia, tá certo? Há algumas ferramentas que só nós podemos utilizar essas ferramentas. Por isso que muitas vezes nós somos, né, preferidos, né? As empresas acabam nos buscando, que são os testes psicológicos. E nós acabamos também, por habilidade, desenvolvimento de técnica, desenvolvendo habilidades, competências que ajudam muito, como um olhar mais criterioso para fazer uma seleção. Não é só necessariamente pelo teste de seleção, mas também pela habilidade da construção do olhar que o psicólogo tem de entender que indivíduo é esse que está ali para já fazer um relato dele com pouco tempo que tem dele de observação. Bom, as técnicas de seleção ajudam você a compreender o comportamento através de alguns indicadores. As técnicas elas têm que ser confiáveis, não é assim tirar da cabeça. Para entender as técnicas, eu tenho aí, fiz um levantamento para vocês. Nós temos as entrevistas, é uma técnica em que você, com um roteiro, e esse roteiro você vai fazer previamente. Você analisa o currículo antes e escreve as perguntas que você quer saber. E a lápis, tá certo? E você faz essas entrevistas de seleção. Ela pode ser dirigida ou livre. Livre é quando você fala para a pessoa, olha, fala-me sobre isso. É muito diferente você chegar e falar assim, o que você acha, né, como foi sua experiência lá na empresa do tal ano ao tal ano, lá na empresa ABC do ano 2000 tal, 2000 tal. Foi boa, foi ruim, né, o que você gostou, o que você não gostou. Você está dando diretrizes para ela. Agora, entrevista livre, você fala, me fala sobre as suas experiências na empresa tal. Ponto. Aí ela começa de onde ela quiser. Bom, provas de conhecimento e capacidade. Né? Tem empresa que quer saber o nível de conhecimento das pessoas, se ela escreve bem, tá certo? Porque dependendo do lugar, as pessoas que ela vai lidar vai observar isso nela. Eu já trabalhei numa empresa com a vez eu tive que fazer uma seleção de médico veterinário, de contador, e aí a gente pedia as empresas de contabilidade para elaborar provas da área que a pessoa tinha que saber. E aí os testes psicológicos que somos só nós, os testes de personalidade que somos só nós, tá certo? E os testes psicológicos nós avaliamos mais a aptidão, a habilidade das pessoas. Os testes de personalidades, personalidade, eles são mais os de projeção, né? O Rorschach, TAT, a gente tem que acabar avaliando na realidade, pessoal, porque de tempos em tempos o CRP vai reavaliando a validade de testes. Então pode ser que alguns testes, né, até eu comento aqui, pode não estar valendo no momento. Então você sempre tem que avaliar o que o CRP está validando naquele momento como o teste que você está fazendo. Porque o teste, nós sabemos todo o controle rigoroso que existe sobre ele
e sobre nós que somos responsáveis como psicólogos por eles. E técnicas de simulação, que são dinâmicas e psicodrama, que a gente dá papéis para a pessoa executar, né? Ela tem que fazer o papel de um vendedor, né? Ou dinâmica, onde ela vai se apresentar, ela tem que fazer, né, montar ali na dinâmica uma torre e falar por que ela escolheu aqueles procedimentos. Tudo isso depende, a gente não faz nada sem conexão. Eu programo, isso tudo é preparado antes e eu tenho um objetivo de observação, de comportamento que eu quero observar, que são desejáveis ao candidato. Bom, passado o recrutamento e seleção, nós vamos entrar no treinamento e desenvolvimento. O que é treinamento? Vamos parar para pensar aí. Vou fazer algumas perguntas para vocês. O que é treinamento? Qual que é a função do treinamento? Para que ele existe? O que é desenvolvimento? O que diferencia aí treinamento e desenvolvimento? Qual que é a função do desenvolvimento? O que é educação? E qual que é a relação de educação com empresas? Porque normalmente a gente relaciona educação com empresa, não é verdade? Bom, vamos lá. Vamos entender aí a relação de treinamento, desenvolvimento e educação. Bom, o capital humano é cada vez aquilo que vai diferenciar as empresas, seja ela para executar, para analisar, para pensar. E para nós termos verdadeiros talentos, o tempo todo as empresas que conseguem perpetuidade no mercado são aquelas que investem massivamente, porque são as pessoas que nós vimos lá no início da nossa aula, lá dentro de sala. São as empresas, são as pessoas que fazem as empresas crescerem. São as empresas que vão pensar em estratégias. Então, a verdadeira competitividade que a empresa pode ter são as pessoas que ela tem lá. Para isso, ela vai ter que investir. Esse investimento para o sucesso da empresa, é claro que é um tipo de risco, porque ela pode não ter esse colaborador. Tem algumas empresas, por exemplo, eu conversei há um mês atrás com uma colaboradora de uma empresa aqui em Valadares, ela estava fazendo treinamento em São Paulo, na verdade não era só São Paulo, ela falou de São Paulo e Santa Catarina, de uma chancela que a empresa comprou, e aí a empresa falou assim, olha, você e mais fulano são responsáveis. Vocês têm um contrato com a gente que nós não vamos mandar embora vocês, nós não vamos mandar vocês embora nos próximos 3 anos. Em compensação, você é exclusiva nossa nos próximos 3 anos. Você não pode passar esse conhecimento e não trabalhar em nenhuma empresa nos próximos 3 anos. É claro que que eles fizeram isso com ela porque a empresa sentiu confiança, que ela é a profissional, queria dar essa diretriz para essa conquista que a empresa quer fazer no momento, dessa imagem que ela quer mostrar e tudo mais. Eu conheço a empresa. Bom, então o sucesso da empresa depende das pessoas e para investir depende de algum risco, porque são as empresas que vai fazer o diferencial. E o treinamento, às vezes a gente tem ideia de treinamento, de colocar pessoas dentro de uma salinha, é muito mais além do que isso. É um processo que nós vamos preparar as pessoas para que ela faça o trabalho de modo excelente. Normalmente é o meio que nós temos para desenvolver as habilidades, as competências das pessoas, para elas serem mais produtivas, criativas e inovadoras. Não é despesa, gente. Graças a Deus a gente tem rompido, né? Estamos rompendo, né? Esse paradigma que treinamento é despesa. Cada vez mais empresas pegam parte do seu faturamento e estão investindo, porque isso traz mais retorno financeiro para a empresa. Conceito aí, esse conceito aí é do Cavenato, Hidalberto Cavenato. Ele é um dos papas da gestão de pessoas no Brasil. Treinamento é um processo sistemático de alterar comportamento. Olha só, alterar comportamento dos empregados na direção dos objetivos da empresa. Está relacionado com as atuais habilidades e capacidades exigidas pelo cargo, e sua orientação é ajudar os empregados a utilizar suas habilidades e capacidades para ser bem-sucedidos. Então, ele é focado no cargo atual ou futuro, tá certo? Né? E para utilizar com excelência essas habilidades.
Qual que é a diferença entre treinamento e desenvolvimento, pessoal? O treinamento ele é focado no agora, no cargo agora. O desenvolvimento ele é focado naquilo que eu faço agora para o futuro. Tá certo? É mesmo que eu estou a pessoa não é um gerente, mas eu já estou colocando ela para estar do lado do gerente, participar das reuniões de gerência, participar dos treinamentos de gerência. Isso é ações de desenvolvimento. O treinamento é um tipo de desenvolvimento focado por agora. Só que o conceito de desenvolvimento ele é mais amplo do que o treinamento. E ambos são voltados para a aprendizagem. Olha o que eu falei. O que a educação tem a ver com a empresa, né? Ambos são voltados para a aprendizagem. Existem 4 tipos de mudanças de comportamento através do treinamento. A transmissão de informação é aquele treinamento que nós, olha, a partir de agora o procedimento é esse, né? As novas diretrizes, as novas políticas. Normalmente ele é metódico e é mais rápido esse tipo de treinamento quando eu quero passar informação. Mudanças de habilidades, né? Manejo de máquinas, ferramentas, tá certo? Algum programa novo que ele tem que aprender, então eu coloco na sala e coloco aquela tecnologia nova para ele utilizar e treinar. Mudança de atitude, tá certo? De negativa para positiva, então treinamento para desenvolver mais habilidade, mais proatividade, de positividade, de administração de conflitos, de liderança, que tem a ver também liderança e habilidades e atitude, né? E desenvolvimento de conceitos. Muitas vezes, pessoal, por exemplo, desenvolvimento de conceitos. Uma vez, aqui em Valadares, uma cooperativa de crédito levou os colaboradores para assistir palestras, né, do Oscar, aquele jogador de basquete. Né? E também, uma vez, eles levaram os colaboradores para assistir um filme e debater um filme. Isso é ampliar conceito, isso é abstrair, isso é fazer pensar mais além. Muitas vezes, o treinamento não tem que ser focado na tarefa, ele tem que ser pensado no desenvolvimento da pessoa, na consciência dela. Tá? E uma coisa interessante, empresas que investem mais em colaborador, o colaborador tem mais respeito pela empresa. Ele tem mais senso de continuidade, pertencimento. Ele pertence à empresa. Isso é muito bom de desenvolver um colaborador, né? Bom, o treinamento não deve ser confundido como passar informação. Passar informação, quando que é um tipo de treinamento, é uma das coisas que a gente tem que fazer mais rápido. Às vezes, por um e-mail, é muito trágico quando o colaborador fala assim, nossa, isso tudo poderia ser passado por e-mail. Tá certo? Então, assim, agora, quando existe uma atenção especial, aí a gente chama as pessoas para passar. Mas a gente tem que desenvolver uma cultura de treinamento na organização. Isso é fato, mas ainda não é realidade na maioria das organizações hoje em dia. O processo de treinamento, bom, o treinamento ele é cíclico, porque o mercado é cíclico, ele muda e com isso ele muda a empresa também. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, às vezes as empresas me chamavam e cada um treinamento para mim, de quê? De vendas, de motivação, e aí eu quase dou um troço porque ninguém motiva ninguém, a gente já sabe disso, a gente não dá treinamento de motivação. O grande cuidado, o que vai diferenciar você profissionalmente no treinamento é fazer diagnóstico. Mas é o que as empresas não querem fazer, porque demanda tempo e dinheiro. Sabe? Ela quer que você chegue lá e dá o treinamento de uma vez. Chega, faça a observação, monte um questionário. Pode ser rápido? Pode ser rápido. Depende da demanda, da cultura, do tamanho da empresa. Mas faça um diagnóstico para você ter um treinamento mais focado. Converse com o gerente. Passe um dia no ambiente do trabalho observando. Isso ajuda você a montar um diagnóstico. Conversa com uma parte da equipe se ela for muito grande. Desenhar, depois eu mostro um desenho para vocês de treinamento. É pensar o que, quando, quem, qual vai ser a metodologia, a melhor forma de passar o treinamento. E implementar.
né, ir lá e desenvolver a condução do treinamento. Depois disso, nós vamos fazer o quê? Uma avaliação. Todo treinamento tem que ser avaliado para ver o que precisa ser mudado, o que conseguiu e o que vai precisar fazer, porque não é cíclico, sempre a gente precisa desenvolver a atividade de desenvolvimento dentro das empresas. Bom, continuando aí o diagnóstico. O treinamento, às vezes, não sempre é muito claro. E aí a gente tem que buscar essas informações dentro da empresa. Algumas empresas já têm esse diagnóstico pronto, tá, pessoal? Isso é muito bom. Aí, realmente, olha, ela tem um setor de RH e fala assim, olha, nós fizemos uma pesquisa e diagnosticamos isso, isso, isso. Isso dá muita segurança para nós e um embasamento para você construir melhor um programa de treinamento, tá certo? Agora aí, porque a pessoa te fala, o problema é esse. Em que ela está se baseando para falar que o problema é esse, que tem que ser isso? Às vezes o problema passa por outro lado, você vai lá dar o treinamento do jeito que ela acha que é, e quem vai levar o nome de que fez errado é você. Por isso que a gente tem que ter certos cuidados profissionais. Bom, necessidades a satisfazer no diagnóstico da situação. Quais são os objetivos da situação? Quais competências precisam ser desenvolvidas na organização? Quais são os problemas que estão existindo? É de ordem pessoal? Né? Quais são os resultados da avaliação de desempenho? Um documento que você pode ir lá e olhar as últimas avaliações das empresas que tem, o que tem sido manifestado ali como dificuldade dos colaboradores. Outros métodos, visita aos setores da empresa, conversar com o funcionário, observar os processos, entender os processos da empresa, né? Fazer diagnóstico de grupo, questionar de levantamento de necessidade, como eu havia comentado. Uma vez eu estava numa grande empresa no interior de Minas Gerais. Nós fizemos, é uma empresa grande em toda Minas Gerais. Ela tem em Belo Horizonte e pelo interior. Nós montamos uma equipe de 5 profissionais para atender todo o estado de Minas Gerais. E nós ficávamos viajando. Nós recebemos um diagnóstico do RH, mas cada unidade que nós íamos, esse diagnóstico tornou-se um pré-diagnóstico. Porque em cada unidade nós descobrimos mais coisas. Mas aquele pré-diagnóstico ajudou demais a conta, né? Mas nós não nos enraizamos, pensamos só nele, quando nós chegávamos em cada unidade, por quê? Cada unidade tem a sua cultura. Outros fatores que você observa que vai mostrar para você necessidade de treinamento. Expansão da empresa, admissão de novos colaboradores, redução do número de colaborador também é uma necessidade, mudança do método de trabalho, substituição e movimentação de pessoal, falta licença, mudanças do programa do trabalho da produção, modernização das tecnologias, produção e comercialização de novos produtos. Tudo isso pode surgir novas demandas, novas dúvidas, e que se você prepara, a empresa tem que pensar muito a priori, antes do problema acontecer, para não deixar o problema ir acontecendo, e aí é o que quando vai causando mais insatisfação, porque vai ter que refazer, vai ter que chamar a atenção, e isso desestimula muito a organização, porque os colaboradores acham que tudo está desorganizado. Estamos caminhando, pessoal? Tá? Vamos lá, problemas posteriores, indicadores posteriores. É quando houve baixa produção, baixa produtividade, avarias, quer dizer, muita quebra, comunicação, elevado número de acidentes, excesso de erro e desperdício, pouca versatilidade e maior aproveitamento do espaço disponível. Tudo isso mostrou, depois que aconteceu, que, olha, realmente nós precisamos preparar melhor a nossa equipe para lidar com essas situações. Outros problemas, olha, relações eficientes com o pessoal, número de queixa, o cliente está reclamando muito, mau atendimento, comunicação deficiente, pouco interesse, falta de cooperação, erros de tarefas, deficiências na liderança. Agora, eu gosto de comentar também o seguinte, muitas vezes nós psicólogos temos esse problema que a gente acha que tudo é comportamental, nós resolvemos tudo comportamental. E a gente esquece que o contexto faz muita diferença.
Eu lembro de uma consultoria que eu estava fazendo, pessoal, e assim, era uma grande instituição aqui em Valadares, e as pessoas lá dentro era muito conflito. Né? E o conflito é porque tinha muito problema nos procedimentos, no desenho dos processos. Aí o que acontecia? Eu não, porque o outro errou, porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo outro. Aí eu cheguei lá, tinha uma psicóloga, ela falava assim, não, Léo, a gente tem que fazer um treinamento de redução de conflito, de trabalho em equipe, nananana. E aí eu falei assim, tá, deixa eu observar, eu andei, eu comecei a descrever a fala de todo mundo, e eu comecei a pedir, me explica como que é o seu serviço, como que funciona, tá vendo? Aí depois eu dei uma devolutiva e falei assim, no meu diagnóstico, olha, não acredito que o problema seja conflito em si. Não acredito que o problema seja cooperação em si. O problema é que os processos estão mal desenhados. Se nós mudarmos o desenho do processo, 80% desses conflitos, o processo está fazendo as pessoas acreditarem que elas são conflituosas. Mas olha o gargalo, aí eu fui explicando os gargalos quando o serviço ia passando de setor para setor, de setor para setor. Não adianta a gente dar treinamento de trabalho em equipe se o processo está mal desenhado. Compreende, pessoal? Sai desse setor, que aí fulano depende disso, que vai para outro setor, que depende disso, e aí cai e volta para cá. Na realidade, um processo mal desenhado faz a equipe achar que ela é conflituosa. Agora, tem equipes que realmente elas são conflituosas, não por natureza, né, que a gente tem que tomar cuidado com essa fala, mas elas são verdadeiras bombas, e aí a gente vai trabalhar também em conflitos. Mas antes de olhar só conflitos, que é uma tendência do psicólogo, faça o redesenho. E isso, às vezes, o engenheiro faz melhor, sabe? O engenheiro de produção. Se você tiver um profissional desse do seu lado, ele vai te ajudar a você pensar, sabe, nessa estratégia. Ou você vai ler sobre o processo, que foi o que eu acabei fazendo, e depois discutindo com outra pessoa da área. Bom, o desenho do programa do treinamento. Né? O desenho do programa do treinamento é que quando nós vamos colocar no papel o que vai ter no programa de treinamento e avaliar quais são os critérios que nós vamos fazer para fazer com que esse treinamento aconteça. Nós temos que pensar de maneira geral, existe uma tendência a treinamentos pragmáticos. O que é pragmáticos? Práticos, objetivos, tá certo? Voltado para o resultado. Existe uma certa crítica, eu concordo com essa crítica, tem o seu valor, mas a gente também, de modo geral, tem que tomar cuidado para não ser muito abstrativo. Do tipo, eu tenho que pensar nas principais demandas. Hoje, das empresas, custos são todo o tempo avaliados. Se você não fizer um treinamento que traz o retorno, a gente tem que tomar cuidado para não ser imediatista, né? Porque é um processo de aprendizagem, eu tenho que avaliar a cada nível que o colaborador foi conseguindo alcançar, então eu tenho que ir avaliando isso, né? Bom, o desenho vai ter que mostrar quem vai ser treinado, qual setor, quais pessoas, qual cargo, qual vai ser o método, em que vai ser treinado, né, o assunto, quem vai ser o instrutor, onde vai treinar, quando treinar, para que treinar. Tudo isso tem que estar claro para eu ter argumentos e mostrar a necessidade do treinamento do colaborador e da equipe. Nós temos o treinamento do cargo, né, que é focado nas competências do cargo específico, e nós temos também treinamentos da classe, né, que é em sala de aula, em que vai desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para o desenvolvimento das várias funções. E aí a gente acaba utilizando vários tipos de recursos, business games, dramatizações, análise de cargos e tudo mais. Já o treinamento de cargo ele é voltado assim, a pessoa precisa aprender a metodologia
É o programa OBS na área contábil, porque ele que faz análise de liquidez assim, assim, assado. Isso é um treinamento de cara, que é uma ferramenta específica para competência daquele cara. Vamos caminhando. Avaliação do programa de treinamento. Como eu comentei com vocês, todo treinamento tem que ser avaliado e essa avaliação tem que ser por escrita, ela tem que ser documental, para eu sempre mostrando os níveis de desenvolvimento do grupo. Os desenvolvimentos de melhora pode ser nível organizacional, né, que é melhorar a imagem, a eficácia, né, organizacional no todo, o clima, os relacionamentos, o atendimento ao cliente, as mudanças, a equipe está mostrando ser capaz de ter mais criatividade na solução dos problemas, né, e envolvimento dos gerentes. Pode ser a nível de turno de RH, quer dizer, o RH avalia indicadores que para ele é interessante. Olha, diminuiu o turnover, quer dizer, a rotatividade, diminuiu o absenteísmo, diminuiu a falta, né, índice de faltas, aumentou a eficácia, elevou o conhecimento do grupo, as mudanças de atitudes, melhorou as competências na qualidade de vida de trabalho, estão mais satisfeitos. Isso interfere muito. No cargo, a pessoa sente que ela está fazendo agora a coisa correta, aumentou a produtividade para ela, a qualidade, reduziu o acidente, reduziu o índice de manutenção em máquinas, consertava muito, aí agora fez um treinamento, ela sabe utilizar melhor, alcançou os objetivos, teve retorno dos investimentos no treinamento. E, gente, um bom programa de treinamento melhora a competitividade, torna a empresa mais assediada, né? Tem pessoas, não, eu gosto de entrar na empresa tal, quero entrar nessa empresa porque eu sei que ela investe no colaborador, né? As empresas crescem quando elas estão aí dentro. Melhora a imagem da organização. Como obter o máximo? Aí uma dica para vocês. Não monte um treinamento se você não tiver apoio da direção, da cúpula da empresa. E eu já caí em situações como essa, que a empresa está assim, ó, os donos resolvem, e como se fosse não tinha nada a ver com elas. Hoje, consultoria, um dos pontos que eu mais avalio, pessoal, peraí, eles estão comprometidos? Relacionar o programa do treinamento, que tem a ver com os objetivos da empresa, os objetivos estratégicos de crescimento, e a empresa tem que criar um ambiente favorável para capacitar, desenvolver, incentivando, estimulando, né? Não é só no treinamento, é no dia a dia. A gente tem que estimular a organização a tornar um ambiente de aprendizagem. A leitura, né? Tem empresas que você vai montar estantes de livros da área que é interessante e até de outras áreas. Para quê? Para que o colaborador, não no ambiente de trabalho, mas na hora do almoço, em casa, ele vai ler, né? O hábito da leitura. E isso eleva, melhora a discussão dele, nível de cognição, de comunicação. Então, isso é uma dica que a gente dá e que é muito bem, que sendo bem avaliado, traz um resultado muito bom na empresa. Bom, educação. A educação corporativa, quando eu falei para vocês que algumas empresas têm estante de livros, é para trabalhar o seguinte: tudo é um processo de aprendizagem. A vida é um processo de aprendizagem. E a gente lembra muito educação à escola. Só que a escola, ela é uma parte da aprendizagem. A educação corporativa é porque muitas empresas hoje perceberam que elas têm que ser verdadeiras escolas. Não é de ficar dando um senso de moral. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. Mas é que ela tem que provocar o seu ambiente um ambiente de aprendizagem, de educação cooperativa, sabe? Ali é o lugar onde ela separa momentos para a pessoa errar, simulados, tudo isso, para ela aprender mais. O gerenciamento do conhecimento procura alinhar a educação das pessoas. Nisso, grandes empresas partiram para criar suas próprias universidades. Então, a gente tem a Universidade McDonald's, a Universidade Arco, Universidade Fiat e assim por diante, gente. Está cheio de organizações. E não são só grandes, não, tá? Mesmo que não leve o nome de universidade, eu já montei programa de treinamento para empresas que dura 1 ano.
E eu pedi para sair depois de 1 ano e meio, né, que eu virei e falei assim, gente, eu não tenho mais estratégia. Fomos desenvolvendo tudo. E nós crescemos muito, mas eu acho que agora a gente já pode trazer uma outra pessoa, porque eles queriam continuar e continuar e continuar. E por isso, cada vez tem que investir em você como consultor, como psicólogo organizacional, que vai atuar dentro da empresa. Bom, já vimos sobre recrutamento e seleção, já vimos sobre treinamento e desenvolvimento. Vamos agora para a nossa última parte, desenho, descrição e análise de cargo. Também é um pouco técnico, mas é interessante porque no desenho, na análise de cargo, ele é uma fonte de informação para várias questões dentro da empresa. E, infelizmente, quando se trata de pequena e média empresa, a maioria não tem a descrição do cargo. E quando não tem a descrição do cargo, a pessoa não fica claro para ela qual que é o verdadeiro papel. A possibilidade de ela jogar a responsabilidade no outro é muito grande. Então pensa aí, vamos refletir. Para que serve um organograma na empresa? Para colocar na parede? Para que a gente tem que descrever cargo? Eu acabei falando lá no início, né? Como que isso vai impactar na vida das pessoas? O que isso tem a ver com motivação? Como o conhecimento desse conteúdo pode impactar na carreira? Como administrador de RH, como psicólogo, como a pessoa responsável, gerente de RH, que você vai ser contratado, como consultor organizacional, como psicólogo organizacional. Pensa aí, pessoal. Mais um pausa para a água aí que a garganta está seca. Veja bem, as pessoas trabalham nas empresas desempenhando determinado cargo. Em geral, quando se pretende saber o que uma pessoa faz na empresa, a gente vai perguntar qual é o seu cargo. O cargo ele estabelece e padroniza títulos. Ele é o chefe, ele é o coordenador. Né? Ele traz características básicas, né, que supõem que a pessoa tem para exercer aquela função. Né? Ele é professor da universidade tal, supõe-se que ele tem um conhecimento. Né? Ele é o coordenador do hospital, supõe-se que ele tem conhecimento da área. Bom, para a organização, o cargo constitui a base de aplicação das tarefas. É através do cargo que mostra a tarefa. Para a pessoa, o cargo ela mostra as expectativas de motivação dela na organização. É uma das maiores fontes de avaliar, de estimular. Quando a gente fala motivação, a gente está falando como estímulo, tá certo? A posição no cargo, no organograma, você já saber que ela está aqui, que ela pode chegar aqui, sabe? Ajuda muito ela a pensar se ela continua ou não nessa organização. Não ter descrição de cargo, não ter organograma, tudo isso pode provocar um caos na organização. Porque ela chega um tempo, a pessoa pensa assim, eu vou ficar aqui nessa empresa, vou ficar a vida inteira fazendo isso. Olha para fulano, ficou a vida inteira. Eu não quero isso para mim. Ainda mais essa geração X, aliás, YZ. A geração YZ, às vezes, nem a possibilidade de crescimento já está segurando ela na organização. Aí eu tenho um modelo para você de organograma, tá certo? Bem simples, bem básicos, né? Com as distribuições, gerentes, gerência geral, operacional. E aí a gente tem que lembrar que no organograma a gente tem que colocar ali, ela tem o cargo, tem função e tarefa. O que é tarefa? É uma menor atividade, componente do trabalho que a pessoa desenvolve. A função é um conjunto de tarefas. Né? Por exemplo, assim, olha, a secretária, a tarefa dela é fazer o agendamento de todos os pacientes. Função da secretária, cuidar para que, né, tanto a recepção, tanto o agendamento, né, ocorra no tempo adequado, com coerência, não errando, sabe? Então, assim, é um conjunto de tarefas
que compõem o cargo. Já o cargo é intitulado normalmente para colocar a posição hierárquica. É o assistente 1, que está sobre, né, o assistente geral. É aquele que é registrado na carteira de trabalho da pessoa. Então a gente tem aí, ó, nesse desenho, um cargo, né? Nesse cargo ele tem responsabilidade, né? Ele tem função e ele tem tarefas. Essa responsabilidade dá a ele autoridade dentro dos níveis hierárquicos, né, da função que ele executa dentro da organização. Para eu desenhar o cargo, né, que a maioria das empresas não tem hoje, muita gente vive como consultor organizacional, fazendo um trabalho de desenho de cargos, que não é algo fácil, tem técnicas específicas, eu já desempenhei, já fiz, né, consome muito tempo, mas é interessante, muito interessante fazer. Envolve conhecimentos na área de direito, de psicologia, de contabilidade, e depende muito do tamanho da empresa, né, que você vai desenvolver esse trabalho. O desenho do cargo envolve a especificação dos conteúdos, exige certas competências, né, para ver se vai ser bem desenhado, que varia conforme o nível hierárquico e a área de atuação. É um processo de organizar as tarefas, tá certo? De descrever a relação com quem, com qual superior, quem é subordinado, quais são as atividades que aquela pessoa faz, né? No cargo, nós vamos avaliar 4 condições: tarefas a desempenhar, o conteúdo, né? Como elas serão desempenhadas, a quem vai se reportar e quem ele vai supervisionar. Essas são as 4 condições do cargo. Aspectos motivacionais do desenho de cargo. Bom, como aspectos motivacionais, nós como psicólogos temos isso como uma percepção, que é o seguinte: olha, a percepção do significado do trabalho. Nisso a pessoa compreende o valor, e a gente tem que tomar cuidado que não é só porque não é pensar que eu sou melhor porque eu sou o chefe, mas ensinar a pessoa a perceber o significado dentro daquele processo, daquilo que ela faz. Ela pode estar trabalhando na limpeza. Eu lembro que eu dando consultoria num hospital e a gente trabalhando essa questão do significado, né, com o pessoal da limpeza. Eu passei por todos os níveis hierárquicos, desde médicos, de enfermeiros, o pessoal da limpeza. E aí, assim, no hospital o pessoal da limpeza é tão importante quanto o médico. Se a limpeza não é bem feita, né, a asepsia, a infecção prolifera, né? A percepção do significado do cargo, a percepção da responsabilidade pelos resultados do trabalho. Esse cargo é responsável por provocar o que na organização? E o conhecimento dos resultados desse trabalho. O que esse resultado muda na vida da organização, muda na vida das pessoas? Quando a gente vai descrever, a gente tem que pensar no nível de descrição e de análise. Analisar e verificar o que aquele cargo me dá de informação. Tá? Por exemplo, para fazer avaliação de salário, para fazer um recrutamento que eu preciso analisar um cargo. Então, várias vezes eu vou ter que analisar um cargo. Descrever um cargo é o ato de discriminar, né? Descrever, né, as atividades que a pessoa desenvolve. Para que serve uma descrição e análise do cargo? Para entender as relações trabalhistas, que eu vou ter que fazer às vezes em alguma situação grave, né? O profissional levou a empresa no trabalho, eu tenho que provar, né, através do documento o que ele faz. Medicina e segurança do trabalho, hoje o governo cada vez está olhando isso. Organização e métodos para o treinamento, né, vai adquirir uma nova competência. O perfil professográfico, por recrutamento, seleção, tudo depende da descrição do cargo. A descrição relaciona o que faz. É o retrato da pessoa na organização. Né? É um documento escrito. É olhar o chá, o conhecimento que é necessário, a habilidade que é necessária e a atitude que é necessária que a pessoa desempenhe. Não sei, pode ser que seja pequeno, mas você vai ter contato com o slide lá dentro do AVA,
Então lá tem um modelo de descrição de cargo. Esse é muito completaço, mas é bom assim que esteja completo, para você ver. Nós vamos analisar o cargo. Né? O conceito de analisar é olhar o significado e a descrição, né? E os espaços, né? Que o cargo tem em relação para quem vai ocupar. Remuneração, pessoal, que é o último tópico que a gente vai trabalhar. Remuneração é além do que salário. Salário é um dos componentes da remuneração. Inclusive, eu faço análise do cargo para eu entender qual uma remuneração adequada. O que ela desenvolve, às vezes, que são os níveis de responsabilidade, seu nível no organograma, para eu ter uma remuneração, para ter uma remuneração adequada. Porque se ela bate no olho e vê no mercadologicamente que ela está defasada, ela vai procurar outra oportunidade. Tipo de remuneração. Tem remuneração básica, eu tenho remuneração por incentivos e por benefícios. Né? E aí básico pode ser mensal, por hora, por bônus ou os benefícios. Tudo isso a pessoa olha para o cargo, que chama atenção para ela ficar ou não na organização. A remuneração ela é um fator muito importante. Ela não é o único. A gente tem que tomar cuidado. Eu conversei com vocês isso dentro de sala de aula. Foi feita uma pesquisa e mostrou-se que o salário não é o principal fator que mantém a pessoa na organização. É o reconhecimento. O reconhecimento não é tapinha nas costas. Reconhecimento é ele avaliar que ele pode crescer através de um plano de cargos e salários. Onde o trabalho dele tem significado. Porque na maioria das vezes que a empresa, que ele trabalhou num lugar, a pessoa trabalha num lugar que tem um alto salário, mas um ambiente não é saudável, ela abre mão daquilo. E eu tenho certeza que você conhece alguém que já fez isso. Avaliando aqui sobre aspectos da remuneração. Existem aspectos sociais, psíquicos e organizacionais. Sociais é o prestígio, né? O status que dá. Psíquico é o que o salário vai estimular como eficiência e produção da pessoa. E organizacional é a estrutura hierárquica que é reforçada através dos meios de salário da pessoa. Critério para determinação de remuneração é o mercado e os padrões de equidade. A gente olha quanto que tal função atualmente no mercado dessa região, que a gente tem disso, né? Eu costumo falar para as pessoas, olha o mercado de Valadares. Você está querendo um salário alto para essa função, o mercado de Valadares não é valorizado. Ou no mercado de Valadares valoriza essa função. Então, de mercado para mercado. A gente tem a remuneração direta, né, que é o total dinheiro que a pessoa recebe, né, e a indireta, que são o quê? Benefícios. A pessoa vira e fala assim, olha, o seu salário não é tão alto, mas você tem plano de saúde, você tem isso. Então, acho que você ganha muito bem. Ou a pessoa vira e fala assim, olha, o salário é alto, mas a pressão é grande, não tem nenhum benefício, então não sei se vale muito a pena. Então, quando está falando de salário, está falando de remuneração direta. Os outros benefícios, relação indireta. Gente, remuneração indireta, às vezes, é até a viagem que a empresa dá uma vez por ano, né, que ele teria que gastar com isso, ele não vai gastar. O significado do salário é muito forte para o colaborador, né, que é a contraprestação daquilo que ela faz. Ele sente-se valorizado por isso. O dinheiro é uma forma dele sentir. Aliás, a gente está no mercado de capitais, né? Então ele se sente comprometido à medida que a empresa se compromete com ele, investindo nele para que ele cresça no seu salário, tá certo? Não é ter salário além demais. Se a empresa paga o salário além, tem alguma coisa errada do mercado para aquela função. Tende a não se manter. O indivíduo tem que ficar de anteninha ligada. Para as pessoas, o trabalho é considerado como meio de atingir um objetivo intermediário. O salário é um meio de atender outras questões. O reconhecimento, a alegria, a satisfação, o tanto que ela gosta de vir trabalhar e não ficar em casa. Na prática, o salário constitui uma forma de renda e um poder de adquirir as coisas. Nós temos 3 tipos de salário: o salário nominal, real e mínimo. O salário nominal representa o volume de dinheiro. O salário real é o que aquele dinheiro pode adquirir
e trazer para a vida das pessoas. Salário nominal, por exemplo, pessoal, é R$ 3.000. Mas qual que é o salário real? O quanto que R$ 3.000 tem significado na vida da pessoa? O que ela pode fazer com R$ 3.000? Quer uma diferença? Compara um salário de R$ 3.000 em Valadares e compara um salário de R$ 3.000 em pleno São Paulo. Dependendo, ele vai mudar até de classe. Então, uma coisa é salário nominal e outra é salário real. E a gente tem o salário mínimo, que é aquilo que os trabalhadores recebem, né, tantos salários mínimos, que ele é definido por lei, né, de acordo com a atividade econômica. Então, o salário pode ser considerado um pagamento do trabalho, ele é uma medida de valor, e cada pessoa, né, tem de acordo com o nível hierárquico que ele possui dentro da organização. Ele recebe o salário por tempo, por resultado e por tarefa. O salário por tempo é a unidade de tempo, é o 44 horas semanais, normalmente vem assim na carteira de trabalho. Já o salário para o vendedor é um salário por resultado, que ele tem o salário mínimo, mas às vezes o salário mínimo dele é a menor parte do salário, que ele tem mais pelas vendas que ele vai tendo. Se dá uma crise, o salário dele, ele pensa assim, se tem salário, eu tenho, mas assim, ele tem um salário de R$ 1.000, mas as metas e tudo mais, que ele tem, o salário vai para 5.000. Quando dá algum prejuízo, né, ele consegue aquilo que precisa e recebe R$ 1.000. É o salário por resultado, a cada meta colocada. E o salário por tarefa, né, que é a fusão dos dois tipos anteriores, né, que vem com bonificações e tudo mais, né, quando coloca, coloca toda a equipe, esse ano a participação dos lucros, e esse trimestre agora a gente vai dividir, né, o que nós conseguimos ganhar a mais, né, mas isso porque foi colocado em estratégias, tarefas para o grupo ir desenvolvendo, e se atingir, ele vai ganhar um percentual baseado nessa tarefa. Então tem o por unidade de tempo e o por resultado. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter tirado as dúvidas de vocês dentro da questão aí da gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, remuneração, né? Agora a gente vai ter uma live de tirar dúvidas no horário do dia da aula de vocês, que eu vou especificar depois lá no grupo de vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu estou à disposição, tá, pessoal? Um grande abraço e até mais, pessoal!